Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde a vocês, tudo bem? Como foi o final de semana? Sensacional, né? Hoje nós vamos ver dinâmica. Aplicações da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é aquela que diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. E nós vamos ver situações em que nós podemos aplicar essa segunda lei de Newton. Até o momento, nós estávamos vendo a estática. Nós estávamos vendo situações em que a força resultante é zero. Nós estávamos vendo situações em que uma força tinha que cancelar com a outra para manter o objeto em equilíbrio. Aqui, neste conteúdo, a gente não fala em força resultante igual a zero. A gente calcula a força resultante. E aí eu vou mostrar para vocês um método criado por mim mesmo, super original. Eu chamo de método dos 5 passos. E com este método, você será capaz de responder qualquer questão de dinâmica. Qualquer questão de dinâmica. Aplicações da segunda lei de Newton. Exemplo, 2 blocos A e B de massas iguais a 5 e 10 kg estão apoiados numa superfície horizontal sem atrito. Uma força de F igual a 90 newtons é aplicada no bloco A. Determine a aceleração adquirida pelo conjunto e a intensidade da força que A aplica em B. Aqui está o conjunto, ok? Ambos os blocos apoiados numa superfície horizontal sem atrito. Sem atrito. Entendido? Beleza. A força F igual a 90 newtons. Qual vai ser a aceleração do conjunto? Ok? De início, eu já tenho que te dizer que é muito fácil. Muito fácil. Basta aplicar na segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tudo bem? Pergunto, qual é a força que está acelerando os blocos? 90. Essa é a única força que atua sobre os blocos? Não, não é a única força que atua sobre os blocos. Podemos ver que cada bloco tem o seu próprio peso, não é isso? Cada bloco tem o seu próprio peso. Porém, esses blocos eles estão que apoiados numa superfície. Isso quer dizer que a superfície está sustentando esses blocos. Essa superfície tem atrito? Não, não tem atrito. Os blocos deslizam nessa superfície livremente. Então, como proceder? Como calcular a aceleração desses blocos? Ora, pelo que nós notamos, a única força que realmente importa nisso é a força F. Se a força peso de A, por exemplo, PA, é cancelada pela força normal da superfície horizontal, se os dois são iguais, eles acabam somando zero, né? Sobra o quê? 90. E esse 90 empurra apenas o bloco A, apenas o bloco B, ou ele empurra o conjunto AB? O conjunto AB. Então, essa é a força resultante 90, que empurra a massa MA mais a massa MB. Qual é a massa de A? 5. Aqui eu não coloquei, mas é 5 quilogramas. Esse professor de vocês, eu vou te falar, velho. Que professor. Viu? Não, repare que os blocos eles estão apoiados na superfície. E aí o peso ele está sendo sustentado pela normal. A força o resultado da soma dessas duas forças vai dar zero. Só o que sobra é a força 90.
Tá? Então, vai ficar assim, ó, 90 igual a 5 mais 15, tudo vezes a aceleração. Quanto que é 5 mais 15? 15 não, né? 10. É que eu já estou dando resultado final, hein? Quanto que dá 5 mais 10? 15. Né? 90 igual a 15 vezes a aceleração. Muito bem. Então, a aceleração é 90 dividido por 15. Isso vai dar aceleração. A aceleração é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Entendido? A aceleração é apenas do bloco A, é apenas do bloco B ou é dos dois blocos? Dos dois blocos. É por isso que é do conjunto. Entendido? Então, essa aceleração 6 é a aceleração dos dois blocos. Acontece, pessoal, que o bloco A empurra o bloco B. Chama-se essa força de A em B. E por ação e reação, o bloco B também empurra o bloco A. FBA. Você entendeu? Estão entendendo? Então, o bloco A empurra o bloco B e o bloco A é empurrado pelo bloco B no sentido contrário, no sentido oposto. Ação e reação. Até aqui tudo bem? Beleza. A força que atua no bloco B, FAB, é 90? A força que atua no bloco B, essa força FAB, é 90? Muito bem. Não. Não é 90, professor. Por quê? Porque se fosse 90, o bloco B aceleraria mais. Qual é a massa do bloco B? Não é 10? 10 vezes quanto que dá 90? Não é 9? A aceleração dele deveria ser 9, mas não é 9. Qual é a aceleração dele? 6. Então, a massa dele vezes a aceleração dele vai dar a força resultante sobre ele. Você entendeu? Então, ó, a força resultante sobre o bloco B é a massa de B vezes a aceleração do conjunto, que a aceleração é a mesma para todos os corpos envolvidos no conjunto. Então, vai ficar assim, ó, a massa de B é 10 e a aceleração é 6. A força resultante sobre B vai ser quanto? 60 newtons. E a força resultante sobre A? A força resultante sobre A é a massa de A vezes a aceleração, que vai ser 5 vezes 6. A força resultante sobre A, então, é igual a 30. Pessoal, 30 newtons sobre A, 60 newtons sobre B, qual é a soma das duas? 90. Ok? Então, desses 90, 60 empurra o B e 30 empurra o A. Você entendeu? Agora eu te pergunto, FBA vale quanto? FAB vale quanto? FAB vale 60. E FBA vale quanto? 60. Ação e reação são forças de mesma natureza, mesma intensidade, sentidos opostos. Então, se FAB vale 60, FBA também vale 60. Agora, olha só. 90 para lá, 60 está para cá, não tá? Se estão em sentidos opostos, tem que ser negativo, não é verdade? Positivo para a direita, negativo para a esquerda. 90 menos 60 dá quanto? 30. A força resultante sobre A, então, é 30. Agora eu vou mostrar para você, passo a passo, 5 passos que te permite destrinchar tudo isso. Primeiro passo. Primeiro passo é orientar o problema.
Orientar o problema. O que é orientar o problema, professor? É o seguinte, cara. Você tem que dizer para onde está o sentido positivo e para onde está o sentido negativo. Eu acredito que o sentido positivo esteja para lá. O contrário tem que ser o quê? Negativo. Orientei o problema, cumpri o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. Segundo passo. Identificar as forças. Identificar as forças. Quais são as forças que atuam aqui? Quais são as forças que importa que seja identificadas? Identificar as forças no sentido de quais são as forças que vão entrar na conta. Então, F empurra A. O F tem que entrar na conta? Tem. O A empurra o B. O FAB tem que entrar na conta? Tem. Por ação e reação, o B empurra o A. O FBA tem que entrar na conta? Tem. O restante, que é o peso de A, o peso de B, a normal do piso sobre A e a normal do piso sobre B, esse não precisa entrar na conta. Por quê? Porque o resultado da soma deles já vai dar 0. Então, você não precisa pôr na conta. Terceiro passo. Aplicar segunda lei para cada corpo. Você se lembra qual é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Até aqui tudo bem? Sim? Beleza. Então, o terceiro passo é aplicar a segunda lei para cada corpo. Você vai aplicar a segunda lei para o corpo A e você vai aplicar a segunda lei para o corpo B. Nós fizemos isso para o corpo B e para o corpo A. Ok? Quarto passo. Fechar sistema de equações. Quando você aplica a segunda lei para um corpo e depois aplica a segunda lei para outro corpo, você já tem duas equações. Se forem 3 corpos, você vai ter quantas equações? 3. Lembre-se de que, tendo 3 equações, você pode compor um sistema de equações lineares. Lá da matemática, você fecha com uma chavinha assim, ó, e vira um sisteminha de equações. Vocês se lembram? Aqui você faz a mesma coisa. Fecha um sistema de equações lineares. E aí o quinto passo é o quê, professor? O quinto passo é resolver o sistema de equações. Com este método, você resolve qualquer questão. Qualquer questão. Vamos resolver essa questão novamente pelo método? Vamos lá? E aí a gente faz em vermelho para destacar. Bem, já orientamos o problema. Já identificamos as forças. Cumprimos, então, o primeiro e o segundo passo. Vamos aplicar a segunda lei de Newton, terceiro passo. Aplicar a segunda lei de Newton para cada corpo. Vamos lá? Então, para o corpo A, nós temos a força F. A força F ela é positiva ou ela é negativa? Vou perguntar de novo, hein? A força F ela é positiva ou ela é negativa? Positiva. Então, F é positivo. Qual a outra força que atua sobre o bloco A? É a força de B em A. FBA. Ela é positiva ou ela é negativa? Negativa. Então, ó, menos FBA. Viu? Não é para o corpo A? Então, é a massa do corpo A. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Mas é a massa do corpo A vezes a
aceleração. Ok? Entendido? Vamos para o corpo B. Deixa eu ver se você entendeu. Vamos para o corpo B. No corpo B, qual é a força que atua no corpo B? É a força F? É a força F? Não. É a força de A em B. F empurra A e o A empurra B. Com FAB. FAB é positiva ou é negativa? Muito bem, ela é positiva. Igual a massa de B vezes a aceleração. Até aqui tudo bem? Então aplicamos a segunda lei de Newton para cada corpo. Quarto passo, fechar sistema de equação linear. Fechamos o sistema. E agora é o quê? Resolver o sistema. Para resolver o sistema, basta fazer o quê? Somar as equações. Vocês se lembram de quando você somava as equações? De cima e de baixo para cancelar uma das variáveis? Vocês se lembram? Então, F menos FBA mais FAB vai ficar como? F menos FBA mais FAB é igual a massa de A mais massa de B, tudo vezes a aceleração. Aqui eu já coloquei a aceleração em evidência, tá? Tem MA vezes A mais MB vezes A, então fica MA mais MB, tudo vezes A. Ok? Pessoal, FBA e FAB têm a mesma intensidade? Sim ou não? Não? Sim? Não? Sim? Tem, gente. Ó, ação e reação são forças de mesma natureza e mesma intensidade. Isso é ação e reação. Ok? Ação e reação. Só que uma está somando e a outra está subtraindo. Importa seus valores? Não, porque uma vai somar, a outra vai subtrair. Posso cortar? Pode. E aí fica F igual a MA mais MB vezes, que era justamente o que nós tínhamos aqui, ó. F igual a MA mais MB vezes a aceleração. 90 igual a 15 vezes a aceleração. Aceleração igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Agora, se eu quero calcular FAB, basta fazer MB vezes A. Basta fazer MB vezes A. Ok? Fazendo MB vezes A, vai ser 10 vezes 6, FAB igual a 60 newtons. Ok, pessoal?